Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, nos últimos vídeos eu vim aqui, né, nessa questão. No último vídeo eu falei um pouquinho o que é o mito, qual é a realidade do mito, então para que serve o mito. E um dos mitos, né, ou uma das mais repetidas histórias, né, feitas pelo ser humano, é exatamente sobre da onde nós viemos. Né? Então, no princípio, né, o que havia antes desse pequeno pedacinho de rocha que fica circulando no universo, né? Então, rodeando a sua estrela. Então, o que acontece antes? O que aconteceu antes? Né? Então, o que existia antes e o que, né, nós podemos esperar do depois, né? Porque, como eu falei sobre a questão do pensamento, então o ser humano ele sempre se questiona, né, da onde que ele veio e para onde ele vai, né? Então, para onde que ele vai depois que as coisas aconteceram. Então, o primeiro mito ou a primeira parte de mitologia que a gente tem que imaginar aqui é o seguinte: então cada povo ele tem uma forma de enxergar o mundo, então a sua própria mitologia, né? Então, dentro das mais variadas culturas, um dos mitos mais importantes que toda a sociedade humana ela consegue conceber é a questão da criação. Então, toda a sociedade humana ela tem uma visão de que uma divindade, em determinado momento, resolveu criar esse pedacinho de rocha e colocar um monte de serzinho aí, né, para habitar esse pequeno pedaço de rocha. Cada um vai trazer dentro de si os seus próprios elementos. Né? Então, quando eu falo isso, então o título já fica bem claro. Então, como cada povo gera o começo do seu mundo. Né? Então, nós vamos tentar explicar o mundo de cada um, e não o mundo que é superior ao outro. Levando em consideração que os mundos, eles não são literalmente iguais. Eles podem ter características distintas. É sempre bom nós levarmos esse princípio. Bem, então vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é problematizar. Então, o ser humano ele começa a ter um pouquinho mais de tempo e ele começa a refletir sobre uma questão simples. Então, quem sou eu? De onde eu vim? Se eu sou importante, assim eu quero ser visto pelos demais dessa forma. Sendo importante, alguém me colocou nessa posição. Então, como o mundo começou? Quem construiu este mundo? Este ser construiu este mundo para que eu governe? Né? Então, pois eu sou o escolhido. Será? Né? Então, quando nós pensamos nessa maior forma de problematização, então a primeira coisa que nós devemos definir, quem nós somos? Né? Então, de onde nós viemos? Né? Então, se eu sou importante, assim quero ser visto como o mais importante. Então, a pessoa que começa a refletir sobre essas questões de existência, eles começam a pensar o seguinte: se eu estou aqui é porque alguém pensou dessa forma e me colocou aqui. Então, eu sou importante. Então, eu quero me colocar nessa posição. Eu quero justificar o porquê que aquele ser ou aquela entidade me colocou aqui nessa posição. Então, como o mundo ele vai começar? A partir de que ponto o mundo surge? Né? A partir de qual ponto? Então, como o mundo começou? Né? Então, quem construiu esse mundo? Né? Então, um ser mega poderoso que resolveu de uma hora para outra, como Thanos, estalar o dedo e formar o que nós chamamos de planeta. Bem, então, se ele construiu, ele quer que eu esteja no comando, porque eu me considero importante. Então, se eu me considero importante, os outros que são menos importantes do que eu, eles têm que ser subjugados à minha escolha. Mas será? Então, será que é bem tudo isso? Então, a gente vai começar a jogar esses problemas para nós refletirmos. A resposta concreta, ela simplesmente ela não existe. O que existe é um grande punhado de possibilidades. Né? Então, e se? Ou quem conhece série de desenho animado, né, o Airif, então, e se por um acaso, se? Né? Então, o que aconteceria? Bem, então nós vamos definir o que é criacionismo. Então, o criacionismo
em um sentido amplo, é uma crença religiosa de que a humanidade, a vida, a Terra ou até mesmo o universo são criados por um agente sobrenatural. No entanto, seu uso moderno é restrito à rejeição da evolução biológica por motivos religiosos. Então, quando nós pensamos em criacionismo, então, em um determinado momento, quando Charles Darwin ele idealiza aquela questão de que as espécies evoluíram de outras menos favorecidas do que ele, então esse mundo aí, né? Então essa visão de criacionismo ela começa a ganhar força, né? Porque é um impacto muito grande na Europa, no mundo, quando surgem essas novas ideias. E sempre quando surgem essas novas ideias, existe uma corrente que tenta negá-las. Então, dentro desse modelo, né, nós temos que pensar essa questão. O criacionismo ele é importante, né? Então, o criacionismo ele pode ser importante, sim, para nós entendermos a cultura de cada povo, né? Sempre levando em consideração. Tanto é que eu coloquei aqui a imagem, né, de um modelo de de uma teoria que voltou a ser aplicada ultimamente, que é a teoria do terraplanismo. Né? Então, ainda existem pessoas que acreditam, né, mesmo com todos os avanços científicos, entre outras coisas, que a Terra ela é plana, ela está coberta com uma abóboda e ali dentro está girando o Sol e a Lua. Nesse meio aí as coisas começam a funcionar. Mas, né, eu já vi tanta coisa, já li tanta coisa sobre isso que é difícil de conceber uma ideia plausível ou que aceite isso. Né? Então, esse é um ponto também. Bem, o uso mais comum desse termo se refere a um movimento negacionista da ciência, não devendo ser utilizado como sinônimo de religiosidade. Esta distinção é importante, pois uma enorme parcela da população religiosa consegue conciliar a fé e a ciência. Diversos papas da Igreja Católica já emitiram sua declaração de que a fé religiosa não implica na negação da evolução. Bem, então, lógico, nós começamos a trabalhar uma questão que existe grupos que negam, mas tem grupos que começam a enxergar isso de uma forma diferente. Então, começando a se aproveitar dos bons efeitos desses dois modelos, né? Tanto do criacionismo, tanto do criacionismo e do evolucionismo. Então, até mesmo a Igreja Católica, que no primeiro momento ela é muito resistente, ela começa a aceitar esse tipo de modelo. Bem, então, desde o desenvolvimento da ciência evolutiva, né, a partir do século XVIII, vários pontos de vista criados tiveram como objetivo conciliar a ciência e a narrativa da criação dos genes. Então, nessa época, aqueles que mantinham a opinião de que as espécies tinham sido criadas separadamente eram geralmente chamados de defensores da criação, mas eram ocasionalmente chamados de criacionistas. Em correspondência privada em Charles Darwin e seus amigos, eles vão começar a questionar esse modelo. Né? Então, eles vão começar a buscar elos entre esses dois modelos, que esses dois modelos possam se dialogar dentro dessa realidade. Mas a gente sabe que os dois modelos, querida, não são teorias. Então, mesmo a evolução, ainda nós não temos um martelo cravado. Né? Então, ela é a teoria mais aceita. Não quer dizer que ela é a definitiva. Sempre levando em consideração que a ciência, a cada momento, descobre coisas novas sobre esse fato. Aí se acredita-se em um modelo chamado designer inteligente. Então, dentro desses argumentos que tentam criar uma ciência dentro da criação, então destaca-se a teoria do design inteligente, que embora não conste, né, não conteste o processo gradual da evolução, aponta uma causa inteligente para as características naturais dos seres humanos, dos seres vivos. Então, o criacionismo também tem questionado a evolução usando uma análise crítica da evolução, a realizar perguntas sobre assuntos às quais a ciência ainda não obteve resposta. Então, já os evolucionistas consideram a teoria do design inteligente apenas um criacionismo clássico travestido de pseudociência para poder ser ensinado nas escolas. Assim, foi considerada uma decisão judicial do juiz John Jones
que proibiu o seu ensino nas escolas públicas da Inglaterra. Bem, então, quando nós falamos nesse modelo todo, então, esse design inteligente, ele pode ser, de uma certa forma ou de outra, uma tentativa dos criacionistas em tentar inserir esse tipo de matéria dentro do ensino público. Mas, mesmo quando nós estudamos a história, nós colocamos essa questão. Porque quando nós vamos estudar cada sociedade que foi composta na antiguidade, nós estudamos a sua forma de criação, ou os mitos que levaram à criação de sua sociedade. A maior questão é que alguns grupos, eles querem colocar sobre qualquer sombra de dúvidas a sua versão. Então, a versão hebraica cristã, a versão islâmica, a versão que mais lhe seja agradável. E muitas vezes essa versão ela não corresponde com a verdade absoluta, como também algumas perguntas a questão da evolução ainda não foi capaz de responder, mas é a teoria mais plausível a ser aceita. Bem, aí depois disso, nós temos um ponto decisivo aqui. Então, uma teoria que, se nós estamos falando de filosofia, uma das teorias mais estudadas, as mais debatidas, é a teoria da criação pelos gregos. Então, os gregos acreditavam em um modelo de criação muito particular, que foge muito da tradição hebraica cristã. E esse modelo ele também pode ser chamado de herege pelos cristãos, porque fogem totalmente daquele modelo que é aceito pela sociedade cristã. Bem, então na mitologia grega, o mundo foi efeito de uma divindade chamada Caos. Ele vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada. Então resolveu criar a Gaia, a mãe terra, Eros, o amor, e Naiche, a noite, e o Tártaro, que era a profundeza da terra. Então, os gregos eles acreditavam que o caos era um deus primordial. Então, o caos, ele vivia em uma realidade que não existia nada, e ele resolveu simplesmente criar o universo da forma como ele achava mais coeso. Então, nesse caso, o caos ele vai criar o mundo, né, a partir das suas visões. Então, ele vai criar Gaia, que é a mãe terra, Eros, que é o amor, e Naiche, que seria a noite. E o Tártaro seria onde todos os mortos iriam, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Então, Gaia, por sua vez, criou Urano, que representava o céu. Então, eles foram amantes e tiveram 18 filhos. Titãs, Ciclopes, o Hecacrius, né, que é o deus do céu, não queria que seus filhos tomassem o seu lugar. No caso, que é Urano. Então, Urano ele temia que seus filhos se revoltassem contra eles e que surgisse um deus mais forte do que eles. Então, o Urano era um deus forte e voraz. Por causa disso, ele prendeu todos aqueles que voltaram, né, do ventre de Gaia, né, que sentiam muitas dores, mas nem podia libertar os seus filhos sem derrotar Urano. Então, ele fez o filho mais novo derrotar o seu pai, no caso, Cronos, que cortou o testículo de Urano e deixou o seu poder, né, deixou o seu poder. Então, o símbolo da masculinidade dentro da mitologia grega também é um símbolo bem forte. Então, a Gaia, ela que teve o filho que foi Urano, ele simplesmente prendia os seus filhos no ventre para que eles não fossem devorados. Então, Urano, ele teve um filho chamado Cronos, e esse Cronos, de dentro do ventre da sua mãe, ele cortou o testículo do seu pai, e assim o seu pai ficou sem poderes. E com isso dá início à criação de todas as outras divindades. E nós temos aqui a imagem deles. No caso dos titãs, né, no caso, né, o Cronos, a Gaia, a Cronos, entre outros. Aí nós teremos o Ciclopes, né, que é esse ser mitológico de um olho apenas na testa, e o Hecatonquiro, que é esse ser bizarro, cheio de braços, que em alguns jogos, né, sobre mitologia, ele surge principalmente como um deus vingador. Né? Então, aquele que vem para colocar ordem no negócio. Bem, então depois de Cronos, então o sangue de Urano derramou e criou os outros 3 filhos. No caso, Tifone,
Megera e Alecto, né, que significava o castigo e o rancor do ódio. Então, Cronos agora tinha o poder para, assim como seu pai, não queria que o seu filho lhe tornasse o trono. Então, deixou seus irmãos presos também em Gaia. Então, ele vai tentar prender os seus filhos na deusa Gaia, para que eles não tentassem tomar o seu trono. Então, Deus Cronos, que é o deus do tempo, ele vai ter esse desejo pelo poder. E isso vai fazer com que ele se torne um deus muito forte, mas também um deus muito psicótico. Bem, e a Gaia, né, mais tarde, Cronos se casou com uma das suas irmãs, a Reia, porém, para não correr o risco que ninguém tomasse seu lugar, ele devorou todos os seus filhos. Entretanto, ele não contava com a vingança da sua mãe, que não se conformava com o fato de que Cronos ter esquecido dela, que padecia em dores. Então, no caso, o Cronos, que se casou-se com Reia, então ele vai simplesmente, né, usar a mesma tática do seu pai, devorar todos os seus filhos para que seus filhos não tirassem ele do trono. Só que a sua mãe, a Gaia, que viu que ele tinha abandonado ela, ela simplesmente se voltou contra o seu filho, iniciando o processo de vingança. Depois de Reia, então Reia evitou que seus filhos fossem devorados, para isso escondeu Zeus, que ele pudesse derrotar o seu pai. E assim foi feito com a ajuda de os seus tios titãs, o Ciclopes e o Hecatóquiros. Então, no caso, Zeus derrotou Cronos em uma luta de 10 anos, que lhe tirou o trono e fez com que ele vomitasse todos os seus filhos. Como eram deuses, eles não haviam morrido, né, ao serem devorados. Então, nesse caso, nós temos toda essa história mítica para entender o mundo. Porque quando o Zeus ele liberta os seus irmãos, ele vai liberar dois deuses muito fortes, no caso de Poseidon e de Ares, né, que nós vamos falar um pouquinho deles no próximo slide. Então, o Zeus ele vai suceder o seu pai, no caso, o Cronos. Bem, depois dessa história, então, assim, Zeus recuperou o equilíbrio da Terra, né, da Gaia, trazendo o caos de volta e dividiu os poderes entre os seus irmãos. No caso, Poseidon ficou com os mares, Ares ficou com o Tártaro para poder proteger o Tártaro, porque o Tártaro se tornou a prisão, né, a prisão do Cronos. Né, então, Cronos está preso no Tártaro e ele, né, o Zeus, ficou com o céu e a humanidade. Então, nesse caso, Zeus começou a cuidar da humanidade. Então, e a humanidade alimentava Zeus com as suas orações. Né? Então, uma coisa vai levando a outra. Né? E assim finaliza o mito da criação dos gregos. Né? Então, os gregos eles acreditavam nesse monte de divindade, nessa luta entre essas divindades, e isso faz com que eles tenham essa ambição, né, de buscar, né, dentro da sua necessidade, explicar a natureza a partir da sua realidade. Bem, o que nós vamos fazer no próximo vídeo, ou no próximo vídeo falando sobre mitos? O mito de Prometeus. Então, aquele que amou tanto o homem, que enfrentou a ira do Olimpo por dar a liberdade à humanidade. Então, a gente vai falar desse titã, né, esse titã tão importante, né, para a humanidade. E o porquê o seu feito e o que foi feito dele depois disso. Bem, então, eu acredito que tenha sido isso. Né? Então, o vídeo ficou bem, um pouquinho maior do que eu estava pensando, mas eu tive que explicar de uma forma mais completa. Então, agradeço a todos por que estão aqui me acompanhando até aqui, né, por ter a paciência. Eu sei que a qualidade do vídeo ainda não é ideal, por isso que eu estou deixando aqui embaixo, né, então na descrição, o Pix, né, de quem quiser colaborar com o canal, né, e assim eu também vou deixar na descrição esse Pix. Então, se também você quiser colaborar com se inscrevendo e também curtindo os vídeos, eu agradeço muito. Né? E vamos chegar, né, ao nosso objetivo, que é fazer isso aqui, né, ficar cada vez mais profissional. Né? Não que eu não seja profissional em filosofia, mas ainda YouTube ainda estou engatinhando muito. Então, agradeço a todos, muito obrigado até aqui e vamos, né, continuar o nosso trabalho.